Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal falando com vocês. E eu quero trazer uma informação muito importante, né? E essa, olha só. Essa informação, ela surgiu, né? Eu li ela anteriormente num site muito famoso, globalista, que é Reuters. E aí eu tô pegando essa informação aqui agora, essa análise, no site Últimos Acontecimentos. Vamos tomar cuidado, né? Para não ser pego pelo algoritmo e ter problemas. E o tema assim, ó. Europa corre o maior risco de uma G em 30 anos, alerta a Polônia. Polônia que de conflito ela entende muito bem, né? Sofreu muito durante a Segunda G Mundial e durante o período da G Fria, sabe muito bem o que é ter um país massacrado, dividido, e agora nós estamos vendo eles lidando com isso, né? Vamos lá. A Europa está mais perto da G do que esteve há 30 anos, alertou o ministro das Relações Exteriores da Polônia durante a terceira rodada de diplomacia nesta semana, com o objetivo de acalmar as tensões sobre a exigência da Rússia de que a Ucrânia nunca seja autorizada a ingressar na OTAN. Dirigindo-se a enviados dos 57 membros da Organização para a Segurança e Cooperação Econômica, OSCE, Zbigniew Rau não citou a Rússia, mas listou uma série de conflitos nos quais o envolvimento de Moscou foi alegado. Parece que o risco de G na área da OSCE é agora maior do que nunca foi nos últimos 30 anos, disse Rau em um discurso descrevendo as prioridades de seu país que ocupa a presidência rotativa do OSCE nesse ano. Durante várias semanas enfrentamos a perspectiva de uma grande escalada militar na Europa Oriental. A Polônia está entre os membros da OTAN que são mais agressivos em confrontar o que vê como ambições revisionistas da Rússia na Europa Oriental. Devemos nos concentrar em uma resolução pacífica do conflito dentro e ao redor da Ucrânia, acrescentou Rau, pedindo pleno respeito à soberania, integridade territorial e unidade da Ucrânia dentro de suas fronteiras. Né? Por quê? Isso aqui, tá? A informação foi tirada de um site ocidental, então puxa a sardinha mais para a Europa, para os Estados Unidos e é contra a Rússia. Obviamente a gente lê a matéria e já entende que ela é contra a Rússia, né? Vai olhar de uma perspectiva ocidental. E por que a Polônia está defendendo a Ucrânia, a OTAN e tudo mais, mesmo, inclusive a Polônia está sofrendo grandes pressões, até mesmo dentro da Europa, porque a Polônia criou legislações próprias e não se submete à legislação da União Europeia, que está em Bruxelas, né? Só que é uma nação tampão também, e que a Rússia, e desde aquela época que a Rússia e a Alemanha dividiram o país, né, e o Hitler fez aquela bagunça lá dentro, e depois também sofreu com os comunistas. Porém, hoje eles pedem, vivem fortemente do apoio americano e da OTAN, compram muito armamento, porque eles temem cair outra vez na mão da Rússia e viver aquele pesadelo outra vez, né? Só que quem está enviando tropas, né, e cada vez mais com armamento e com ameaça se aproximando é a OTAN. Os europeus, qual é o plano da Europa, tá bom? Que nós estamos vendo aí. O plano europeu e americano é enfraquecer a Rússia totalmente, derrubar o governo Putin. Como? Armando, dando armas e dinheiro e poder para a Ucrânia durante anos. É óbvio que a Ucrânia não tem capacidade de vencer a Rússia num conflito. Isso é inviável. A Ucrânia não tem essa capacidade. Porém, o plano é entrar em conflito e os países, os Estados Unidos e a Europa já falaram que se a Rússia invadir a Ucrânia ou fizer alguma ameaça, ou algo que ameace a Ucrânia e a Europa, eles aplicarão sanções nunca antes vistas em toda a história. Qual seria essas, né? O plano americano seria proibir a Rússia de transformar, né, de converter o dinheiro russo em
qualquer outra moeda estrangeira. Como isso é possível? Excluindo a Rússia do sistema financeiro internacional, do sistema SWIFT de pagamento. Ou seja, a Rússia não iria conseguir transformar sua moeda em nenhuma outra moeda, não iria conseguir comprar nem vender nada para ninguém, ela seria completamente execrada, excluída. Isso nunca, né, você não vê isso acontecendo com ninguém. Com países que passam por isso que os Estados Unidos faz, o Irã, a Coreia do Norte, mas com a Rússia, né, aí nós vamos entrar para um outro patamar. Nós vamos ver então que a Rússia, assim como a China, né, que tem grandes acordos, em especial do gás, eles vão ter que criar mecanismos e talvez um sistema financeiro alternativo ao que existe no mundo hoje. Para começar aí. E o outro plano é tornando a Rússia fraca economicamente e transformar a Ucrânia numa pedra de sapato para a Rússia, que mesmo a Rússia vencendo, vai ter pequenos conflitos, guerrilhas e armamento na Ucrânia constantemente para ir enfraquecendo. E ao longo de anos, a Rússia tendo que enfrentar um conflito por muito tempo, o país não vai aguentar, a economia vai quebrar, a população vai se irritar, vai querer a derrubada do governo, e isso não é só lá. Não à toa nós vemos aí outro movimento no Cazaquistão. Então a ideia é sufocar a Rússia, e se a Rússia fizer qualquer coisa que o Ocidente ache absurdo, é então excluí-los do sistema financeiro, tornar a vida deles impossível e mantê-los numa G, num conflito aberto por tempo indeterminado até o país não aguentar mais. Tá? Este é o plano, que é inteligente, né? Mas nós estamos falando da Rússia. A Rússia foi para o Cazaquistão, pôs a paz lá dentro, estabeleceu a paz e está voltando para casa. Tá bom? E olha só, a Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados perto de sua fronteira com a Ucrânia, que já está lutando contra separatistas apoiados por Moscou em seu leste. A Rússia anexou a região da Crimeia na Ucrânia em 2014. O medo que a Rússia tem é o que? Eles têm um tratado de não instalação de armas intermediárias nas fronteiras, tanto com a OTAN como os Estados Unidos, para não instalarem nenhuma arma e nenhum projétil, nenhum míssil que seja capaz de atingir o território um do outro. Porém, se a Ucrânia entrar para a OTAN, então a Europa e os Estados Unidos podem pôr militares e pode pôr armamento dentro da Ucrânia com todo esse aparato para atingir todo o território russo. Então a Rússia está sendo posta ali, sendo empurrada contra a parede. E a Rússia então se preparou colocando 100 mil soldados ali prontos. E isso tem irritado o Ocidente, né? Mas só que dentro do seu território. Eles não estão entrando no território em outro país como tem feito a Europa. Está ali no canto deles, tá bom? E olha só, as conversações de quinta-feira em Viena serão as primeiras dessa semana em que a Ucrânia estará representada. E lá apenas em um nível baixo de embaixador. As conversas ministeriais entre a Rússia e os Estados Unidos em Genebra nessa terça e entre a Rússia e a OTAN em Bruxelas na quarta não produziram um progresso claro. Por que então que a Polônia está dizendo que o risco de uma G é maior do que há 30 anos atrás? Porque agora terça-feira e também na quarta, houve um encontro entre a Rússia e os Estados Unidos e entre a Rússia e os europeus para tentar um acordo de paz, para tentar negociar acordos para essa tensão desescalar, mas não deu em nada, né? Nenhum dos lados querem ceder. E isso é só o começo. Mas tem uma outra coisa muito interessante que aconteceu aí essa semana, né? E é o mais interessante, né? E que ninguém viu, tá? Que foi essa outra matéria aqui. Opa, desculpa, deixa eu colocar aqui para vocês e vocês vão entender, né? Eu desliguei a internet para não ter problemas, mas essa aqui em específico, essa matéria em específico, vocês precisam ver, né? Para vocês entenderem que o que está sendo feito aqui não é nenhuma brincadeira, tá? Não é brincadeira mesmo. O secretário-geral da OTAN, que é esse aí, ó, este homem, o Jens Stoltenberg,
ele disse que a Aliança Europeia se preparou para uma G na Europa. Ou seja, eles estão se preparando mesmo, eles estão prontos para uma G mesmo, conflito na Europa. E olha só, apesar do diálogo, a OTAN continua mantendo uma retórica agressiva em relação à Rússia, prometendo um novo conflito armado caso as negociações atuais não carreguem a um consenso, não cheguem a um consenso. Em entrevista, o secretário-geral da OTAN afirmou que a Aliança Militar Ocidental está preparada para uma situação de G na Europa se a Rússia não colaborar para a resolução da questão ucraniana. Mais do que um alerta, a atitude de Stoltenberg parece ser um verdadeiro boicote às negociações e tende a dificultar ainda mais a pacificação do leste europeu. Jens Stoltenberg, em recente entrevista ao Financial Times, afirmou que seu bloco está preparado para um novo conflito armado em solo europeu caso as negociações bilaterais falhem. As palavras de Stoltenberg criaram um clima de tensão e desconfiança às vésperas de um dos eventos mais importantes da história recente entre Moscou e a OTAN. Então, assim, a matéria é mais extensa, tá bom? Depois eu vou deixar na descrição tudo para vocês lerem, mas é que, ao que parece, nenhum dos lados, né, ninguém aí é santo nessa história, mas nenhum dos lados, isso aí é tudo cena para fingir que querem a paz, vamos fazer encontros, tentar conversar, mas na verdade todos os lados estão caminhando para um desfecho que é o pior possível. E nós aqui, se a gente aqui acha que isso não vai afetar a nossa vida, eu lhe afirmo, estão todos redondamente enganados, tá bom? Isso vai afetar e muito os preços das coisas e o plano, né? Lembrando que a Rússia não está sozinha, ela tem apoio da China, do Irã, da Coreia do Norte. E esses países, quando estourar um conflito na Europa, é muito possível que outros países vão aproveitar o foco americano e europeu na Europa, e nós vamos ver a China tentando atacar Taiwan, o Irã atacando Israel, a Arábia Saudita no Oriente Médio, bases americanas no Iraque, na Síria e etc. E isso vai mostrar, né, que a liderança americana ela vai ser provada ao máximo, se eles são capazes de lidar com um conflito numa escala mundial, né? E aí eu deixo para vocês esse vídeo com essas informações, se preparem, estejam atentos, porque isso aqui é profético, tá bom? Porque é desses conflitos que nós vamos ver surgir aquela besta descrita em Apocalipse capítulo 13. Me lembrem, por favor, lembrem, olha só, Apocalipse 13 fala de uma besta que sobe do mar, e ela tem 7 cabeças e 10 chifres. Mas olha a aparência dela, ela tem boca de leão, ela fala como leão, então ela tem a cabeça de um leão, mas ela tem o corpo de um leopardo, né, o corpo de um leopardo e patas de urso. E o dragão lhe deu seu poder. Por favor, encontre, mais uma vez, eu já falei disso diversas vezes, tem outros canais falando e a Bíblia mostra isso e a história. Se você pesquisar e estudar sobre os países envolvidos, você vai entender quem é quem são esses animais e as profecias deixam claro quem é que vai sair vitorioso e governando o mundo no final. E vai ser um governo tenebroso em toda a terra. Tudo está, ao que eu estou vendo, tudo está encaminhando, né, com essas medidas idiotas que não acabam e agora querem aplicar nas crianças, não é? Isso está se encaminhando para a aparição de um super ultra governo contra essa loucura toda, e o Ocidente, né, já que eles querem uma nova era mundial, uma ordem, né, mundial, então para isso eles precisam destruir a atual. E o caminho mais rápido em todos os aspectos é este caminho aí, é o da G. Fiquem firmes e atentos. Que Deus abençoe a tua vida. Até o próximo vídeo, se Ele permitir vivermos. Um abraço a todos.